Olá, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós estamos falando sobre sistemas do corpo humano. Na aula passada nós falamos sobre sistema respiratório e hoje a gente vai abordar o tema sistema digestório. Então, o que é sistema digestório? Quais que são as suas funções? Para que ele serve? Então, os alimentos que a gente ingere, eles são formados por moléculas grandes, moléculas complexas, que as células não vão conseguir absorver e não vão conseguir utilizar. Para que aconteça essa absorção, essa utilização, é preciso que essas moléculas grandes, elas sejam quebradas em moléculas pequenas. Esse processo de quebra de moléculas, ele é chamado de digestão. E esse processo de digestão, ele vai quebrar, então, essas substâncias presentes no alimento. A água, os sais minerais e as vitaminas são moléculas muito pequenas e elas não precisam sofrer digestão. Já os lipídios, as proteínas, alguns tipos de carboidrato, eles são formados por moléculas grandes, moléculas complexas. E essas moléculas grandes e complexas, elas não conseguem ser absorvidas pelo intestino. Então, elas precisam ser quebradas, tá? Essa quebra de moléculas, essa quebra de nutrientes que formam os alimentos em moléculas menores, elas são facilitadas por enzimas, chamadas de enzimas digestivas. Enzimas digestivas são proteínas que elas são especializadas nessa digestão, ok? Então, as enzimas digestivas, elas vão ser responsáveis pelo que a gente chama de digestão química, que consiste na transformação dessas moléculas grandes em moléculas menores. Então, o alimento, ele é mastigado. Essa mastigação, ela vai ser conhecida como digestão mecânica. Então, os dentes, eles vão ter a ação de triturar, de manter os alimentos num tamanho menor, que vai facilitar a digestão. Se você não tem o hábito de mastigar bem, a sua mastigação ela não é tão eficiente, o seu aparelho digestório vai ter muito mais problemas, vai ter muito mais dificuldade para fazer essa digestão. Essa digestão ela vai ser muito mais trabalhosa, tá? Então, o alimento ele vai ser mastigado, ele vai ser engolido e ele vai seguir um trajeto dentro do corpo onde ele vai sofrendo alterações. Essas alterações são feitas pelas enzimas digestivas. Depois de um certo tempo, a parte do alimento que não foi aproveitada, ela vai formar as fezes e elas vão ser eliminadas por uma abertura chamada ânus. Então, na boca, que é a cavidade oral, o alimento ele vai ser triturado, ele vai ser mastigado. Ao ser engolido, ele vai passar por outras estruturas, pela faringe. A faringe ela é uma estrutura que ela é comum ao sistema respiratório, tá? Então, esses órgãos, a faringe, ela é um órgão que ele é comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Vai passar pelo esôfago, pelo estômago. Em seguida, pelos intestinos, a gente vai ter o intestino delgado e o intestino grosso. Esse intestino grosso, ele termina no reto, cuja abertura para o meio externo é o ânus, tá? E todos esses órgãos, eles estão internamente ligados, eles formam um grande tubo que a gente chama de tubo digestório, ok? Então, o sistema digestório, a gente vai ter a cavidade oral. Essa cavidade oral ela é composta pela boca, pelos dentes, pela língua e as glândulas salivares. Então, os dentes eles vão ter a função de triturar. A língua ela vai ajudar na mobilidade do bolo alimentar, né? Ela vai, inclusive, ajudar a engolir. Muitas pessoas que têm problemas no músculo da língua vão ter dificuldade de deglutição, de engolir. E as glândulas salivares, elas vão umedecer o alimento para tornar essa deglutição mais fácil,
tá? A mastigação, ela vai ser um processo de digestão mecânica, que vai deixar esses alimentos em tamanhos menores. A saliva, ela vai ter como componente mais abundante a água, mas ela também vai ter algumas substâncias que são digestivas, como, por exemplo, a amilase, que ela vai agir na digestão do amido, que é um tipo de carboidrato. Então, a digestão, ela tem início na boca, com o processo de digestão mecânica e com as enzimas digestivas que estão presentes na saliva, propriamente dita a amilase. Os dentes, eles são formados por estruturas complexas, vão ter vários tecidos. A coroa vai ser a parte visível do dente. A raiz, ela vai ficar coberta pela gengiva. O esmalte vai ser a camada mais externa do dente. Ele é formado por um material duro, de coloração esbranquiçada e brilhante. Embaixo do esmalte a gente tem a dentina, que constitui a maior parte do dente. Tanto o esmalte quanto a dentina são constituídos de sais de cálcio. A parte mais interna do dente é conhecida como polpa. Nessa polpa a gente vai ter as inervações, vai ter os vasos sanguíneos, tá? Essa região, ela tem as fibras nervosas que dão a sensibilidade de frio, de calor, de dor. E também os vasos sanguíneos que vão nutrir o tecido do dente. Então, o dente ele é uma estrutura viva, tá? Então, a gente tem aqui um esquema que vai representar a estrutura dentária. Essa parte branca aqui é o esmalte, que tem função de proteção, a dentina e a polpa, tá? A língua, ela é constituída em grande parte por tecido muscular. Nela a gente vai ter as células que são responsáveis pelos sabores doce, amargo, salgado, ácido. Então, ela vai ter essa percepção de sabor. Ela vai misturar e moldar os alimentos mastigados e vai empurrar em direção à faringe. Então, quem não tem língua tem uma dificuldade tremenda para engolir. A faringe, tanto os alimentos como a água e o ar, ele vai passar pela faringe. Então, por que a pessoa, o alimento, ele não vai parar nos pulmões? Porque lá na entrada da laringe tem uma estrutura chamada epiglote. E quando a pessoa se alimenta, a epiglote fecha. E ela impede a passagem de alimento para o sistema respiratório. Quando a pessoa tem uma falha no fechamento da epiglote, acontece o quê? O engasgo. Esse engasgo, ele vai obstruir a passagem de ar. Se a pessoa não conseguir desobstruir, infelizmente, ela vem a óbito, tá? Vocês podem reparar que você não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo por causa dessa estrutura chamada epiglote. Aí a gente tem um desenho, um esquema que ele vai representar o sistema digestório, as glândulas salivares, a faringe, a boca, o esôfago. Tá vendo aqui a faringe, ela é comum ao sistema respiratório e digestório. O fígado, o estômago, o pâncreas, o intestino grosso, o intestino delgado, o reto e o ânus, tá? Então, todas essas são estruturas que fazem parte do sistema digestório e é o caminho percorrido pelo alimento até que ele seja eliminado. Essa parte aqui já foi. O esôfago. Algumas vezes, quando a gente mastiga e engole, pode acontecer uma falha, né, no fechamento, e a tosse, ela é um mecanismo de defesa para ajudar a expulsar esse alimento. O esôfago, o alimento engolido, ele vai passar pela faringe, atinge o esôfago e ele vai ligar ao estômago. O esôfago é um músculo, ele é um tubo musculoso que ele tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento em uma pessoa adulta. Ele tem movimentos peristálticos, esses movimentos involuntários que vão empurrar o bolo alimentar para chegar no estômago.
O estômago, ele é um órgão no formato de bolsa, bastante musculoso. As contrações estomacais ajudam a amassar o bolo alimentar, também promovendo a digestão mecânica. No interior do suco gástrico, do estômago, tem o suco gástrico, que ele é formado por uma mistura de substâncias, entre elas o ácido clorídrico e enzimas digestivas. Uma das principais enzimas do estômago é a pepsina. A ação conjunta do ácido clorídrico e da pepsina quebra as proteínas em moléculas menores, que a gente chama de aminoácidos, que podem ser absorvidos pelas células e aproveitadas pelo organismo. Internamente, esse estômago ele é protegido pelo muco, um material que ele é produzido pelas células que revestem o órgão por dentro, e a finalidade do muco é proteger a parede interna do estômago da ação do ácido clorídrico. O próximo órgão que forma o sistema digestório é o intestino delgado, que ele vai ser um tubo de aproximadamente 7 metros de comprimento quando ele é esticado. Ele é dividido em 3 regiões: duodeno, que tem cerca de 25 centímetros, jejuno, que tem cerca de 5 metros, e o íleo, que tem cerca de 1,5 metro. Nesse órgão vai ocorrer a maior parte da digestão e da absorção das substâncias que vão ser resultantes desse processo. As paredes do intestino delgado, assim como as do estômago, elas vão contrair e relaxar ao longo do tubo, então a gente vai ter os movimentos peristálticos. O bolo alimentar ele vai levar de 4 a 6 horas para percorrer todo o intestino delgado. E esse intestino delgado ele vai produzir diferentes substâncias que vai compor o suco entérico, que é formado por enzimas digestivas que atuam principalmente na digestão de proteínas e carboidratos, tá? Então, o processo de digestão ele vai ter fim no intestino delgado. O duodeno, ele é a primeira porção do intestino delgado, ele vai receber secreções do pâncreas e do fígado. O pâncreas, ele vai liberar o suco pancreático, que é uma mistura de substâncias que vai atuar na digestão de proteínas, carboidratos e gordura. O fígado, ele vai produzir a bile, que ela é armazenada na vesícula biliar e ela vai transformar a gordura em partículas menores, facilitando a digestão. Então, ela vai quebrar a gordura. No intestino delgado, vai acontecer a maior parte da transformação do alimento. Então, a maior parte da digestão vai acontecer no intestino delgado, tá? Nesse local também começa a absorção da água, tá? Mas é o começo só. O intestino delgado, as células que revestem essa mucosa apresentam inúmeras vilosidades que vão aumentar a superfície de contato dos nutrientes com o intestino. Então, o intestino delgado ele vai apresentar vários vasos sanguíneos em contato com a superfície dos nutrientes. Ele apresenta vasos sanguíneos, esses nutrientes eles vão atravessar as células do mucosa e chegam aos vasos sanguíneos que vão distribuir todos os nutrientes do sangue pelo corpo. As substâncias que não são absorvidas pelo intestino delgado, elas vão se deslocar por meio de movimentos peristálticos para o intestino grosso. O intestino grosso, ele é um tubo que tem cerca de 1,5 metro de comprimento. Ele é dividido em seco, cólon e reto. A saída do reto, ela vai se chamar ânus e ela é formada por um músculo que chama o esfíncter anal. Esse esfíncter anal, ele vai manter a abertura do ânus fechada. Nesse intestino grosso vive uma grande quantidade de bactérias, que elas são importantes para o funcionamento do órgão. No intestino grosso ocorre a absorção da água e dos sais minerais que não foram absorvidos no intestino delgado. À medida que essa água ela é absorvida, o material não digerido ele vai tornar mais consistente e ele vai se deslocar ao longo do intestino pelos movimentos peristálticos. Esse material, junto com os restos de micro-organismos, eles vão compor a flora bacteriana, que vão formar as fezes. E essas fezes, elas vão ser eliminadas pelo ânus. Ok, pessoal?
Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Na próxima aula a gente continua com os outros sistemas do organismo. Bons estudos para vocês!